E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu quero falar de uma máquina que me surpreendeu demais. Eu estou falando da Aetenitas Prophet, sem dúvida uma das melhores máquinas de tatuagem que eu já usei até hoje. Eu vou abrir a caixa aqui e vou mostrar tudo que essa máquina ela pode entregar. Quero iniciar falando desse belo estojo que vem a máquina. Olha só, dá para perceber que a marca ela se preocupa muito com a qualidade, com o designer, com a qualidade dos materiais que foi usado. É tudo realmente muito bem feito. Dentro desse estojo, olha só, tem a máquina, aqui as baterias e aqui do lado vem um cabo que é para conectar o carregador das baterias. Eu vou iniciar aqui tirando a máquina. Olha só. Aqui está a máquina, aqui as baterias. Bom, vou iniciar falando, antes de mostrar mais sobre a máquina, falando sobre as baterias. Uma escolha, na minha opinião, muito inteligente da marca foi usar esse tipo de bateria. A gente sabe que as baterias elas têm uma vida útil, só que esse tipo de bateria aqui são baterias muito fáceis de serem encontradas e também por um ótimo custo-benefício. Então quando essa bateria aqui ela ficar velha ou ela der algum problema e eu precisar trocar, eu vou achar ela com muita facilidade e por um valor muito acessível. Diferente de algumas marcas que a bateria ela vem acoplada na máquina. Então quando eu precisar trocar essa bateria, vai ser muito mais difícil de encontrar. E também o custo dela vai ser muito mais elevado. Dependendo da marca, eu estou falando aí de baterias que vão custar $200, $300 ou às vezes até mais. Sendo também a questão da dificuldade às vezes de achar a bateria. Tem marcas que aqui no Brasil nem sempre tem, quando dá algum problema de bateria, nem sempre tem aquelas baterias à pronta entrega. Então eu vou precisar encomendar por um custo muito mais alto. Então foi uma ótima escolha da marca. Aqui nessa caixinha aqui vem o carregador das baterias. Aqui o carregador, eu vou conectar ele, dá para perceber algumas informações ali no display. Vou pegar as baterias e aqui o carregador ele passa também algumas informações de quanto está de carga, quanto que falta. E aqui eu posso trocar para outra bateria para ver mais algumas informações. E agora para colocar a bateria é muito fácil, eu simplesmente vou girar essa parte, tirei, coloquei a bateria, coloquei, encaixei e girei, está conectado. Bom, agora vamos ligar a máquina, é simplesmente só clicar aqui e segurar um pouquinho. Aqui ela já ligou, aparece ali o símbolo da marca, logo em seguida a voltagem e aqui o nível de bateria. Olha só, é uma máquina com um design muito bonito. Tem um ótimo acabamento, essa parte nesse ângulo aqui ficou bem legal, ficou bem interessante esse modelo do designer dela. A parte do grip, ele é um grip que faz uma regulagem bem suave, porém ele é bem firme, mas bem suave. Eu prefiro sempre esse tipo de grip, que não é aquela regulagem de clique, pelo contrário, dessa forma eu consigo colocar exatamente o que eu quero de agulha para fora. O que no clique, naquele formato de clique nem sempre é possível, né? Então eu sempre prefiro esse tipo de grip. Voltando aqui, ela é uma máquina que entrega uma aplicação, ela entrega bastante força. Eu vou ligar para vocês verem aqui, Ela é uma máquina bem serena, ela praticamente não tem vibração, baixíssima vibração. A voltagem dela, a voltagem mínima é de 5. Vou colocar aqui em 5. Aqui ela está em 5 e agora eu vou passar ela para 12, que é o máximo. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Aqui chegou no 12, que é o máximo. Eu nunca usei essa voltagem, para mim ela é muito forte. Então geralmente eu uso ela em 8, 8,5 até 9. Não usei mais, não foi necessário usar mais que isso. E outro detalhe bem interessante é isso aqui, se eu puxar para o lado, aparece o E. Esse E, quando eu ligo a máquina ela entrega bastante força, mas com um toque mais suave. Então não fica aquela batida tão intensa, aquela batida tão firme.
Principalmente eu uso para fazer alguns detalhes mais suaves, tracinho bem fininho, ou se eu quero uma sombra bem suave. Agora, se eu quero a máquina mais potente, eu venho aqui, ó, pauso ela, passo para a função F e aqui eu vou ter uma máquina com uma função muito mais intensa, uma batida muito mais firme. Eu particularmente gosto dessa função, uso para praticamente tudo, raramente eu mudo para outra função, mas para quem gosta de trabalhar com a máquina mais suave, tem essa alternativa. Praticamente tem duas máquinas em uma só, duas funções bem diferentes em uma só. Então realmente a máquina muda muito na forma de aplicar, ou aplicando mais suave, ou aplicando de forma muito mais intensa, rápida e objetiva. Então, para quem gosta de ter essas duas opções, eu já vi diversas máquinas que entregam essa função, mas na hora de quando vai realmente botar em prática, não tem muita diferença. Mas essa máquina realmente tem muita diferença nessas duas configurações, quando eu quero ela mais suave ou quando eu quero ela mais intensa. Eu vou pausar aqui para vocês ouvirem que até o barulho dela muda bastante, ó. Olha só, aqui ela vai estar no E, que é para ser mais suave, né? E eu vou ligar. Olha só, o barulho é um pouco mais suave, está na mesma voltagem de 9. Agora eu vou pausar e vou passar para o F, para ela ser bem mais intensa. Olha só, o barulho já é bem mais, a máquina bem mais acelerada. E realmente a aplicação dela nessa função é muito objetiva. Vai encostando e já vai pegando com muita facilidade. E olha só outro detalhe aqui interessante. Eu vou pegar aqui a case de novo. Vou conectar aqui um cabo na parte de trás dela. Conectei. Olha só, acendeu a luz verdinha aqui. Eu vou abrir ela. Aqui eu vou desligar minha máquina e vou tirar a bateria. Desliguei. Vou tirar a bateria, vou conectar aqui novamente e agora eu vou colocar a máquina aqui no estojo, na case, e vou fechar. Fechei, apertei aqui, então agora ela vai fazer a higienização da máquina com raios UV, vai ficar ligado mais ou menos ali uns 3 minutos para fazer essa parte da higienização, e isso foi algo que eu achei muito interessante. Eu nunca vi nenhuma marca fazer isso, foi a primeira vez, e é algo que eu gostei muito porque eu bato muito nesse ponto que a tatu não é só arte, não é só um desenho bonito, não é só o estilo de vida, a tatu é muito mais que isso. A tatuagem ela está totalmente ligada com a nossa saúde, com a saúde do nosso cliente. A gente não precisa só entregar um bom trabalho, mas a gente precisa entregar um trabalho com segurança para os nossos clientes. Então eu sempre falo, todo mundo que está iniciando ou que tatua, pelo menos precisa saber o básico de contaminação, de como proteger os seus materiais, entender um pouco sobre biossegurança. Isso é muito importante, eu fiquei muito feliz em saber que a marca também se importa bastante com esse ponto. Então ela vai ficar piscando durante mais ou menos uns 3 minutos, no momento que a máquina já estiver limpa, ela vai ficar verdinho ali. Olha só, ficou verde, então já está limpa a máquina. E é claro, sempre quando eu vou usar, eu procuro embalar muito bem a minha máquina para evitar qualquer tipo de contato, qualquer tipo de contaminação. Essa case, na verdade, é uma ajuda, né? Ela acrescenta mais essa proteção. Agora eu quero mostrar um pouco do aplicativo aqui no iPad. Eu vou conectar a máquina, então eu vou precisar ligar ela. Olha só, liguei. E ela já encontrou a máquina ali e está fazendo a conexão. Na primeira vez, vocês vão precisar fazer essa conexão, mas agora, depois que fez a primeira conexão, ela já vai conectando automático. Olha só, já apareceu aqui na própria máquina que está conectada. Então eu vou começar um novo trabalho, vou confirmar, adicionar uma imagem, vou aqui em álbum e vou adicionar a imagem que eu quero. Por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer esse leão aqui como exemplo, ó. Aqui eu abri a imagem do leão e aqui, ó, olha só que interessante, aqui eu posso regular a voltagem da máquina pelo iPad, ó. Vou deixar um pouco menos, 7.1, vai mudar também aqui na máquina. Se eu quero deixar mais alta a voltagem, 7.7, aqui eu posso mudar também a função de F para deixar aquela aplicação mais intensa, a máquina muito mais forte, ou ela mais suave. Outro ponto que é bem interessante é isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, se eu vou fazer esse leão, eu posso regular
todas as voltagens que eu quero para fazer determinadas técnicas. Se eu quero, por exemplo, uma aplicação mais blocada, eu quero usar determinada voltagem e uma voltagem diferente para sombra suave e outra voltagem diferente para os traços, eu posso fazer isso. Ó. Por exemplo, aqui os traços estão numa voltagem de 9, aí eu posso mudar, por exemplo, se eu quero fazer o nariz ali, ó, mudar para uma voltagem menor, para aplicação sólida. Já deixei regulado aqui para 8. Ó. Agora eu quero voltar para uma sombra suave, por exemplo, ó, ficou em 8.3. Então eu posso deixar gravado isso, programado durante o trabalho, as voltagens que eu quero usar em determinadas técnicas. Né? Então eu vou bem objetivo ali e vou mudando. E aqui, ó, escolhi a voltagem, eu simplesmente clico aqui e a máquina vai ligar. Já está funcionando. Aqui ela vai pausar e aqui ela vai ligar. Aqui está conectado a PEN. Aqui fica passando o tempo na parte de cima, né? Outro ponto também bem interessante é isso aqui, ó. As configurações. Isso que eu falei antes. Eu posso, por exemplo, fazer uma gravação das voltagens que eu quero. Por exemplo, se eu quero trabalhar com linhas finas, então eu quero deixar numa voltagem de 7. Ó, deixei numa voltagem de 7, já vai ficar gravado. Eu quero deixar as sombras numa voltagem para trabalhar numa voltagem de 8. Então todas as sombras eu vou fazer com uma voltagem de 8. As texturas eu quero deixar com uma voltagem bem mais baixa. Então eu deixo tudo gravado. Ó. E se eu quero simplesmente excluir e gravar as novas depois, ó, eu simplesmente vou excluindo ou posso ir adicionando mais modos também. Ó. Aqui está no flexível e aqui no eficiente. Eu posso fazer também essas mudanças. Agora vamos para o sistema de iluminação. Aqui, por exemplo, quando eu pausar a máquina, eu quero que ela fique, por exemplo, na cor verde. Então toda vez que eu pausar, aqui eu posso escolher a cor que eu quiser, ó. Ó, eu quero esse verde mais intenso. Toda vez que eu pausar a máquina, eu quero que ela fique verde. Então eu confirmo, cada vez que a máquina pausar, ela vai ficar verde. Ou se eu quero que ela fique azul. Esse azul aqui mais suavezinho. Olha só, cada vez que eu pausar a máquina, ela vai ficar azul. Confirmei ali. Por exemplo, se eu estou usando a máquina e eu quero que ela me avise que quando chegar a 20% de bateria, ela dê um sinal. E eu vou escolher a cor desse sinal. Eu quero que quando chegar a 20% de bateria, ela me avise e dê um sinal verde. Então eu escolhi o verde e vou confirmar. Então quando chegar a 20%, ela vai me dar esse sinal, ela vai piscar uma luz verde. Quando chegar a 10%, eu quero que ela me avise piscando uma luz amarela, por exemplo. Eu vou escolher a cor que eu quiser, né? Mas só como um exemplo, a cor amarela. Eu escolhi o amarelo e confirmei. Quando chegar a 10%, vai piscar uma luz amarela. Quando chegar a 5%, que é o estado crítico da bateria, eu quero que ela me avise piscando uma luz vermelha. Então eu confirmei aqui, ó. Então quando chegar a 5%, ela vai piscar uma luz vermelha. Isso é bem interessante que a máquina vai avisando, né? Agora, com a máquina em funcionamento. Eu quero, por exemplo, que quando a máquina estiver ligada, ela fique laranja. Vamos tentar aqui escolher uma cor laranja. Então, cada vez que a máquina, quando eu estiver trabalhando com ela, ela vai ficar laranja. Ou se eu quero que ela fique rosa, por exemplo. Vou escolher o tom que eu quero. Ó, ela vai ficar rosa. Então, cada vez que a máquina estiver trabalhando, ela vai ficar rosa. Agora eu também tenho o sistema mais colorido aqui, ó. Essa função, eu posso escolher, vou mudar aqui os tons, ó. Essa função aqui, ó, a máquina ela fica trocando as tonalidades, então ela fica, ó, passando diversas cores. Se eu quero que ela fique de uma cor só, eu volto aqui em geral e confirmo, ela vai ficar azul. Deixa eu voltar aqui. Agora eu quero falar um pouco sobre o conforto e sobre o peso dessa máquina. Ela não é uma máquina extremamente leve, mas também está longe de ser uma máquina muito pesada. Eu achei que o peso dela, pelo tamanho da máquina, que geralmente as máquinas de bateria elas são maiores, pelo tamanho dela o peso é muito bem distribuído, o centro de gravidade dela é muito bom, então eu trabalhando com ela se torna muito confortável. Eu fiz sessões de várias horas tranquilamente com ela. Algo que eu percebi é que ela tem uma aplicação muito boa e isso reduziu um pouco o meu tempo de sessão. Acabou sendo mais rápido, porque ela realmente aplica com muita facilidade. Tudo que a marca prometeu realmente funciona. O cuidado que a marca tem com cada detalhe, com toda a inovação,
Isso eu fiquei muito feliz, eu realmente me surpreendi, fazia muito tempo que eu não usava uma máquina que eu não ficava surpreso com o que ela entrega. Eu realmente pego essa máquina e eu quero simplesmente tatuar com ela, porque ela é realmente muito boa. Ela se encaixou perfeito na forma que eu trabalho, no jeito que eu gosto das máquinas. Ela é muito inovadora também. O pessoal aqui no Brasil ainda não conhece muito essa máquina porque ela está chegando, a marca está chegando agora no Brasil. Mas eu tenho certeza que quando a galera começar a usar, o pessoal vai curtir muito essa máquina. Então eu só tenho a agradecer a Itenitas por ter enviado essa máquina. Eu realmente gostei demais dela, e se eu não tivesse gostado, com certeza eu não teria falado dela aqui no canal. Ela é realmente muito boa, e eu quero também mostrar algo que a marca mandou, que eu acabei esquecendo no início. Ela mandou esse boné aqui e mandou também uma camiseta, só que eu esqueci de falar o tamanho que eu visto. E veio uma camiseta gigante que cabe aqui uns 2 William, mas tudo bem, eu adorei tudo, realmente um material de muita qualidade. E eu quero deixar para vocês o Instagram da marca, quero deixar o site também da marca. Um ponto bem legal que a marca ela é muito cuidadosa, então o Instagram tem bastante conteúdo bem editado, bem produzido, eles se preocuparam com a parte de divulgação, a parte visual, então eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto aí com a inscrição de vocês no canal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E espero vocês aí no próximo vídeo.